diálogo importante entre parte diretora e jogadores para a evolução, escolha da torcida do Vasco por novo treinador e anúncio importante ainda horas antes de jogo. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Mesmo em pouco tempo como técnico interino do Vasco, o treinador Rafael Paiva já tem realizado toda uma diferença em relação aos últimos treinadores do Vasco. Sem a liderança de Rafael Paiva à beira do gramado, o Vasco vinha enfrentando momentos bem difíceis, em especial após a curta passagem do técnico Álvaro Pacheco. Nos últimos 10 compromissos, por exemplo, o time somou apenas 26,6% de aproveitamento, com apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Isso significa que o Vasco estava conquistando uma média de menos de 1 ponto por partida. Mas tudo mudou quando Rafael Paiva passou a assumir o comando do Vasco. Com ele à frente, o time esteve apresentando uma transformação bem positiva. O aproveitamento subiu de 26% para 42%, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Isso mostra que o técnico interino conseguiu implementar algumas mudanças bem significativas na equipe que se refletiram diretamente nos resultados. Ele conseguiu principalmente ajustar a estratégia de jogo e fazer com que o Vasco pudesse ser escalado de uma forma totalmente diferente do que, por exemplo, Álvaro Pacheco vinha escalando no Cruz Maltino. As mudanças implementadas pelo interino ficam ainda mais evidentes quando se é comparado os números de antes e depois de sua chegada. Enquanto o Vasco somava menos de 1 ponto por jogo sem Paiva, com ele no comando, esse número subiu para quase 2 por partida. Essa melhora no time é um claro sinal de que ele tem feito sim um trabalho bem positivo, e é por isso que o torcedor tem elogiado bastante a sua atividade como técnico interino nesse momento atual em que o Vasco ainda não conseguiu definir quem realmente será o técnico para o restante da temporada de 2024. Mas é fato que Paiva conseguiu rapidamente identificar os problemas e implementar soluções que estão dando resultado e fazendo com que o Vasco possa pontuar nesse Campeonato Brasileiro de 2024, algo que a equipe passou por um período sem conseguir. Você, torcedor Cruz Maltino, que pensa? Acha que Paiva poderia receber uma oportunidade como técnico efetivado do Vasco? Comenta aqui abaixo qual sua opinião sobre esse profissional que tem comandado o Vasco atualmente. O atual diretor técnico do Vasco tem feito um trabalho bem diferenciado, tem se mostrado um grande incentivador da comunicação em relação a jogadores e comissão técnica, que se torna fundamental para que a equipe possa evoluir. Felipe chegou recentemente ao Vasco para assumir o cargo de diretor técnico, tem feito toda essa interação, que está sendo muito bem aproveitada, em especial pelo lateral esquerdo Lucas Piton. Ele é que, através de muitas orientações de Felipe, tem conseguido voltar a crescer em seus rendimentos. Felipe, que foi em sua posição de lateral esquerdo enquanto jogador, um dos melhores de sua geração, tem conseguido passar para Lucas Piton algumas orientações que possam fazer com que o lateral esquerdo titular do Vasco atualmente possa estar contribuindo de forma positiva para a equipe. Essas conversas têm sido de extrema importância para que o atleta possa se desenvolver em alguns quesitos. Assim, isso tem dado a permissão que os jogadores possam principalmente tirar algumas dúvidas sobre as atividades propostas pela comissão técnica e também possam receber avaliação sobre seu desempenho. O exemplo do lateral esquerdo Lucas Piton é algo que também deixa bem claro que esse diálogo pode beneficiar o jogador. Felipe tem estado mais próximo em relação a esse atleta para que possa passar dicas e orientações do atleta que já atuou pelo Vasco nessa mesma posição e sabe muito bem como se comportar em momentos de dificuldade. É dessa forma que Piton tem voltado a crescer como lateral esquerdo no Vasco.
Isso porque durante os últimos 2 compromissos do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, o jogador já esteve distribuindo 2 assistências. Voltou a ajudar de forma que deixa bem claro que sua participação é muito importante. E o torcedor sabe muito bem que uma das grandes estratégias do Vasco é justamente utilizar de Lucas Piton. A diretoria do Vasco ainda não conseguiu definir quem será o técnico que comandará a equipe pelo restante da temporada de 2024. Assim, a torcida tem esperado ainda saber qual será a decisão de Pedrinho e companhia para ver qual será a perspectiva colocada na equipe diante também da chegada de novos reforços e da possibilidade de contratação de um novo técnico que possa chegar para estar também buscando uma melhoria de resultados ainda mais na equipe do Vasco neste período. Uma enquete realizada de maneira virtual e que contou com a participação dos torcedores deixou claro de que a preferência ainda é por uma volta de Ramon Dias, técnico que deixou o Vasco há pelo menos 2 meses atrás e agora tem a possibilidade de retornar, quem sabe, ao Cruz Maltino para o restante da temporada de 2024. O técnico argentino, que tem uma carreira de muito sucesso no futebol, salvou o Vasco de ser rebaixado ainda na temporada de 2023. Iniciou seu trabalho no Cruz Maltino para a temporada de 2024, no entanto, já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, esteve sendo desligado do cargo de técnico. Além de Ramon Dias, quem também aparece muito bem colocado nessa enquete realizada junto aos torcedores é o técnico atual interino Rafael Paiva, que tem realizado um trabalho na busca por manter o Cruz Maltino elevando seu nível, e isso ele tem conseguido realmente realizar com a equipe, ainda demonstrando alguns pontos de evolução na temporada. Segundo o que se foi divulgado mais recentemente, as chances são reais de que o Vasco possa anunciar o retorno de Felipe Coutinho ainda nesta quarta-feira. O jogador deverá retornar ao Vasco e essa notícia, é claro, tem empolgado muito a torcida desde que o início das conversas se foi divulgado para um retorno do atleta. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.